muita gente, pastor, que acredita que quando você aceita Jesus, seus problemas acabou. que é como se fosse uma palavra mágica ali. Você entrou no mundo paralelo, né? Você é um antídoto, como você disse, é o específico que a pessoa tomou, entendeu? E não é, né, pastor? Não é a gente desmerecer o poder do nome de Jesus, como tem gente que fala que a gente faz. Mas, cara, é um processo que precisa ser seguido, né, pastor? Totalmente. A ideia de religiões ainda, que é um assunto bastante amplo, veja que o Velho Testamento dava esse endosso, né? Perceba lá que nós tínhamos lá a doutrina dos nicolaítas, os nicolaítas no Apocalipse lá, não é mesmo? Existiam os seguidores que estavam com os nicolaítas. Quando a gente olha, por exemplo, vamos pegar aqui, os seguidores da Jezabel, eles cultuavam Jezabel. Jezabel, ela tinha um comando, ela era um poste ídolo, querendo ou não. Ela se transvestia de uma ação maligna. Então, todos aqueles que eram idólatras dela, Baal, por exemplo, né? Imagine, Baal, ele tinha uma diversidade de ação. Tudo isso tinha Baal. Então, os que o seguiam, todos os que o seguiam traziam consigo isso. Veja a ideia da religiosidade, ela é muito ampla, não é mesmo? Que foi desconstruída com o profeta lá no altar, lembra? Quando o profeta disse, vamos fazer o seguinte, então vamos clamar, vamos descobrir aqui quem é o verdadeiro Deus. Ele faz um desafio. Então ali, nós vamos ver ali os de Azera, os de Baal, né? Todo mundo vindo para o altar, e aí todo mundo conhece essa história, e ali o Senhor dos exércitos, né? O nosso Senhor Deus Todo-Poderoso se revela naquele altar, mostrando que o senhorio absoluto dele ninguém pode questionar, né? Então ali nós vemos caindo a religiosidade, caindo-se altares que estavam ali em xeque, se rompem ali. Então, agora e os que vieram dessa linhagem? Então muita gente vem seguindo debaixo de sintomas de maldição que não faz ideia que é uma hereditariedade já dos ancestrais, entendeu? Que já trazem de lá, né? Você vai ver que tem gente que crê em cada absurdo, não é mesmo? Que acredita em cada coisa, né? É uma vassoura que tem que virar lá, porque senão é o chinelo que tem que desvirar, porque já viu essas coisas, essas crendices, esses credos, né? A gente já viu tanta coisa. Então são culturas já de religiosidade trazida de berço. Não tem o que fazer. Então isso tem que quebrar. É tão interessante, cara, e profundo o assunto. Nós tivemos aqui, pastor, o angolano, que você conheceu pessoalmente ali, que é o Ziel. E também o gringo? Isso, o gringo. O gringo. E também o pai dele aqui junto. E ele contou pra gente uma história, cara. Certo. Que o Ziel contou pra mim que quando ele era pequenininho, ele tinha sonhos com um velho que ele não sabe quem é esse velho, que aparecia no sonho chamando ele pra ir pra feitiçaria. Ou seja, ancestrais, cara. Exato. Povo que ele nem conheceu, que ficou ligado esse fio hereditário na vida do cara. Então, assim, é algo muito sério que pouco é falado aqui. Eu acredito que pouco é falado, porque se não fosse tão pouco falado, teria mais gente que conhece o assunto, né? Com certeza. Então, assim, quando o assunto é hereditariedade, vai apresentar sinais e sintomas. Isso é fato. Vai apresentar. E esse assunto que você pautou aqui, cara, isso aqui é indiscutível. Existem pessoas que trazem consigo visões, né? Eu vi fulano de tal, ele era o boitatá. Eu ouvi isso de uma pessoa. Ela disse, olha, eu falo com o boitatá. Ô, louco. Aí eu disse, como assim? Eu fui ouvindo isso, né? Aí a pessoa me descreveu quem era o boitatá, enfim. Aí até você desconstruir essa ideia que não era boitatá coisa nenhuma, não é mesmo? E que existia toda uma logística por trás disso. Fui conversando e quebrando a religiosidade, desconstruindo tudo isso, não era brincadeira. Então, nós estamos diante de pessoas hoje que estão seguindo, né, espíritos que já vêm já de religiões lá
dos pais, dos avós, né, dos ancestrais, e que está sob efeito. Esse alguém precisa sim se desmembrar disso, quebrar isso, ele precisa sair. Tanto que quando eu faço aqui clínica pastoral, mapeamento espiritual, cuidando na área do aconselhamento e também na área da libertação, quando eu faço isso, uma das primeiras coisas que eu faço com o paciente, vamos dizer assim, né, é quebrar, né, os espíritos de religiosidade, quebrar a religiosidade, desconstruir os altares da religiosidade, para daí darmos sequência a tudo aquilo que ainda vamos, né, transcorrer durante a libertação. É algo bem profundo e bem complicado de falar, né? O chat, eu nem tô lendo ainda o Yuri que tá cuidando disso aí, mas eu sei que, como ele fica aqui do meu lado, eu sei que ele tá fervendo aqui, né? Então uma coisa assim que eu tenho certeza que vai ser falado ali dentro do chat, os sinais, pastor, esse que a gente apontou sobre, por exemplo, o álcool e a violência doméstica, é um deles. Mas aquela pessoa, por exemplo, que aquela mulher, por exemplo, que a avó é divorciada, a mãe se divorciou, ela não dá certo com ninguém, casou, foi morar junto, não deu certo. Todos esses sintomas que a gente olha para trás aí no retrovisor e percebe que a família vem sofrendo algo parecido, nós podemos afirmar 100% que é problema hereditário? Podemos sim. Aliás, não só um problema hereditário, mas isso também está atrelado de mão dadas também ao espírito de religiosidade. Entende? Porque a gente não conheceu a devoção dos nossos ancestrais. O que é que estava em xeque para cultuar alguma coisa? A gente percebe hoje que dentro da ordem de seitas e religiões, o meu culto de adoração, de repente, ao que eu professo ser Senhor da minha vida, de repente é a entrega de um filho. Caramba. De repente é a consagração de um filho. De repente é a entrega da minha esposa. De repente é a entrega de um primo meu, de um amigo meu, eu não sei. Alguma coisa precisa alimentar aquele a quem eu tenho devoção por ele. Aquele que eu considero ser Senhor sobre mim, entende? Então, assim, olha, qual é o pacto que eu estou criando aqui dentro dessa visão de religião? O pacto é que fulano não se case. E começou ali um pacto, um elo, uma aliança que vai seguindo, não tem como. Então nós já estamos sobre um efeito de ocultismo e de coisas aradas que estão todas mescladas ali e que a gente nem tem percepção, não imagina, né? Aí tem aquele que diz assim, cara, eu não sei, eu não tenho sorte pro amor. Não é que você não tem sorte pro amor, não tem sorte no relacionamento, não é isso. Você pode estar sobre sintomas, efeitos de maldição hereditária. Com certeza, com certeza. Deixa eu, por gentileza... pastor, eu queria, se possível, o pastor pudesse nos dizer aqui, para o pessoal que está aprendendo um pouco sobre esse assunto, o que caracteriza uma maldição? E se você me permite uma segunda pergunta, é possível que, digamos, na minha árvore genealógica não tenha uma maldição e eu ser a pessoa que crio isso para os meus próximos descendentes? Pode sim, claro que pode. Mas isso é quase uma incógnita. Dizer, eu não tive... porque nós viemos de um berço totalmente de pecados, né? De pecaminosidade. Nós somos de heranças, né? Familiares, trazidas já, oriundos do pecado. Então é quase impossível. Mas pode sim começar por mim. Pode, claro que eu posso. Eu posso fazer isso. Eu estou gerando isso e posteriormente os que virão depois de mim vão responder por isso. Infelizmente é aquela ideia. Os nossos filhos, os nossos pais comeram uvas verdes e os nossos filhos ficaram com os dentes embotados. Entende? Olha ele. Olha onde que ele foi mexer. Agora eu tô impressionado com o Rispa. Quando você entrou aí, eu viajei naquilo ali, mano. E não é uma coisa louca, e cara? É verdade. Olha, eu tenho tantos textos, né? Mas o texto de Rispa, eu não tinha colocado ele. Eu vou inserir ele aqui, porque verdadeiramente os filhos de Rispa,
né, das concubinas do Saul, eles foram responsabilizados por questões de uma quebra de pacto lá de trás dos gibeonitas, né? Eu gosto de falar isso, né? Lá no Gibeá, no Monte de Gibeá, e de fato foram consequências, né? De coisas que eles nem, quem sabe, eram alheios, inocentes a isso e foram vítimas, né? Então eu fui longe aí. Cara, você foi longe, mano. Foi longe. Mas, cara, então assim, é bem complicado. Antes de eu passar pro próximo tópico, eu já vou te fazer uma pergunta. Vai. Mas e a pessoa que ela é adotada daí? Ela foi inserida numa família. Ela foi inserida ali. Ela foi adotada, inserida numa família que, se ela não conhece nem a família sanguínea dela, vamos dizer assim, quem dirá a família que ela foi inserida, né? Ela passou, vamos pegar lá uma criança que está num orfanato e foi parar na casa de uma família. Daí como que trabalha essa questão de hereditariedade? Então, essa pessoa inserida, ela vai ter que entender que ela tem dois processos, né? Primeiro, ainda que não tenha acesso a sua parentela, ela não conheceu, mas ela vai ter que se posicionar como alguém que, independentemente de ter conhecido seus pais, né, de ter enfrentado o abandono, a rejeição, enfim, não sei quais as razões, ou morte, enfim, seguido de alguma situação adversa, ela vai ter que se levantar em prol da sua família, se colocar, né, como alguém que está se posicionando ali na condição de uma família, e a partir dali pedir a Deus que, se porventura havia, né, alguma ação de maldição hereditária, que se desconecte ali, e em contrapartida ela vai ter que pedir pela família que ela está herdando agora. Entende? Cara, é complexo isso, né? Porque ela tá entrando numa árvore que ela nem imagina quem seja, né? Dentro dessa história, desse contexto, né? Ela não tá ali, vai ter que fazer alguma coisa para poder entender isso. Entrando dentro dessa geração, dentro dessa árvore que ela tá se filiando, ela tá se enxertando, essa é a palavra, né? Cara, ela vai ter que pedir a Deus por essa família, clamar como se ela já tivesse no sangue dela a consanguinidade. Ela vai ter que clamar por ali e o Senhor vai honrar ela, vai abençoar.